Rubem Júnior está aqui para trazer notícias do Cruzeiro e o Wellington amanhã, Edu, vai estar no Rio de Janeiro para acompanhar duas notícias. A primeira, pela manhã, o anúncio do novo calendário do futebol brasileiro, que afeta todo mundo. E a outra, à tarde, a convocação da seleção brasileira, que pode envolver alguns jogadores do Cruzeiro, né? Estiveram na convocação geral alguns nomes e outros nomes na lista mais larga, digamos assim, nas últimas convocações do Carlo Ancelotti. E esta convocação em especial, que pode afetar o Cruzeiro, pode afetar o Flamengo, o Palmeiras, enfim, os principais times aí, dos principais atletas do futebol brasileiro no nosso campeonato, ela é uma convocação em especial porque nós temos a seleção brasileira jogando na Ásia e confrontos que vão estar muito próximos da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Brasil joga dia 10 e dia 14, pela manhã, na Ásia, contra Coreia e Japão. No dia 15, à noite, teremos simplesmente um super clássico Atlético e Cruzeiro, o jogo às 9h30 na Arena MRV. Queria debater contigo uma questão. Eu tenho uma visão de que a CBF amanhã deveria não avacalhar os seus clubes, não tendo jogadores dos clubes do Campeonato Brasileiro convocados para a seleção amanhã. A Federação Paraguaia, por exemplo, que convoca o Alonso, não tem nada a ver com o nosso calendário. A Federação Uruguaia, que convoca lá o Arrascaeta, não tem nada a ver com o calendário aqui do futebol brasileiro. Mas a CBF tem. Então eu acho que amanhã, queria ouvir a sua opinião também, é uma notícia que se mistura aqui com a do Cruzeiro, jogadores do futebol brasileiro não deveriam ser convocados para a seleção brasileira para estes amistosos. Não sei qual a sua visão, Edu. São quantos amistosos até a Copa do Mundo? 6? Tem a data FIFA de março também, que aí vão ser 6, e se eu não me engano tem amistoso antes da Copa ainda. Então assim, eu acho que são poucos jogos até a Copa do Mundo. Pergunta o Caio Jorge se ele quer ficar fora da convocação. O Fabrício Bruno. Mas pergunta ao Pedro Lourenço se ele quer que o jogador dele fique fora do clássico. São vários lados. Sim. É o lado do clube, é o lado do atleta, é o lado do Ancelotti, que quer contar com todo mundo. São pouquíssimas oportunidades de juntar a seleção. E aí eu tô falando de seleção brasileira, inglesa, paraguaia, equatoriana, francesa. São poucas as oportunidades, são poucos dias de treino até uma Copa do Mundo. O Ancelotti vai ser cobrado demais por fazer uma grande Copa. E ele precisa de todo mundo que ele quer contar. É claro que para os clubes, para a torcida do Cruzeiro, para a torcida do Atlético, ninguém quer liberar seus jogadores em jogos importantes. Perder jogadores para amistosos de seleção. Mas para o Ancelotti é fundamental poder contar com quem ele quiser. E para o atleta, pode ser a única chance, pode ser a grande chance dele conquistar uma vaga numa tão sonhada Copa do Mundo. O cara vira jogador para jogar isso, para jogar essa competição, a Copa do Mundo. Então, se convocar, eu compreendo absolutamente. Não é simples, né? Não é fácil, não é uma decisão fácil e eu acho que o Ancelotti tem que convocar quem ele quiser. Clubes e CBF que precisam se organizar de uma vez por todas para daqui para frente, porque não dá, cara. A Copa do Mundo é ano que vem. Ô Rubens, notícias que se misturam com as do Cruzeiro amanhã, a expectativa de ver atletas do Cruzeiro de novo convocados, né? Ou se o critério será de observar a turma da Europa, né, Rubens? Boa noite. Boa noite, Cirilo. Um abraço para você, o Edu, para quem nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola. A Nação Azul confirmando 6h46. O staff do Cruzeiro de olho na convocação da seleção brasileira, sim, até porque tem o Matheus Pereira aí podendo voltar a ser convocado, tá nessa pré-lista. Também o próprio Caio Jorge, que acabou sentindo contra o Chile, teve que retornar para o Brasil, contra a Bolívia, na verdade, teve que retornar para o Brasil. E o time do Cruzeiro que segue a sua vida, já que tem compromissos importantes e aproveita tudo isso que vem acontecendo de forma positiva, né? Vê com bons olhos, sim, uma convocação do Caio Jorge. O Cruzeiro também não mede, né, todo o esforço para tentar, dentro da logística, por mais da distância, né, do curto tempo, para que possa ter os jogadores sempre à sua disposição, como fez, né, com o Fabrício Bruno no retorno. O Cruzeiro, Cirilo, trabalhou na Toca da Raposa, foi hoje pela manhã, finaliza a preparação amanhã à tarde, em seguida vai para o Rio de Janeiro. E que teve ontem o Sinisterra trabalhando com bola, lembrando o Sinisterra que foi desfalque, né, nos últimos 2 compromissos da equipe, contra a equipe do Vasco, também contra o Bragantino. O Sinisterra que marcou um gol importante, né, naquela virada contra o Bahia.
ele com dores musculares. O Cruzeiro tem toda a cautela com relação ao colombiano, até porque antes da sua contratação, o time celeste avaliava a situação física do atleta, que já estava, alternando em termos de evolução de uma lesão muscular também. Durante 5 meses ele conviveu com isso. Então o departamento médico de olho. Fato é que ele deve sim viajar para o Rio de Janeiro e praticamente força máxima para o desafio da quinta-feira. O Cruzeiro, que tem atualmente no seu departamento médico apenas o Fagner, que a Itatiaia trouxe na sua programação a respeito da evolução do jogador, que já está em processo de transição. Então, todo o departamento de saúde, performance do clube, o nosso Jomar Ottoni, que é o responsável pela fisioterapia do Cruzeiro, a cada dia vem tendo uma vida mais tranquila, assim como o técnico Leonardo Jardim também. O Sinisterra é visto com bons olhos por um segundo tempo, uma peça importante. O Cruzeiro que vai ter algumas armas para o segundo tempo contra o Flamengo. O próprio Gabigol, que reencontra pela primeira vez o Flamengo no Maracanã. Ele que marcou 82 gols no estádio, foram 79 aí pelo Flamengo e 3 pelo Santos. No Cruzeiro, o Gabigol tem 41 jogos e 13 gols, e tudo indica, que teremos o Gabigol no segundo tempo. Vamos aguardar qual será o plano do técnico Leonardo Jardim. E é bom a gente aqui lembrar que no jogo do primeiro turno ele foi decisivo, entra no final. O Cruzeiro acaba tendo o pênalti marcado e no rebote o Gabigol marcando. Tomara que tenhamos a lei do ex também na quinta-feira, JVC. Ô Edu, com força quase máxima, com todo mundo à disposição, o Cruzeiro para quinta-feira é o mesmo que todo mundo sabe do goleiro ao ponto esquerda? Eu acho que dos titulares a força é máxima, Não tem muito o que mexer, o Leonardo Jardim tem todo mundo à disposição e ficam essas dúvidas da suplência, Quem que ele pode contar, quem não. Tem a volta do Vidalba, acho uma volta fundamental. A dupla Vidalba-Fabrício Bruno vem muito bem no campeonato até aqui. Do meio para frente, a turma vai ser muito importante, porque o Flamengo tem um início de construção ali muito forte, de muito talento. Então vai ser um jogo para Wanderson, Christian, Matheus Pereira, Caio Jorge se dedicarem ao máximo também no jogo sem a bola. E lembrando, o Flamengo é um baita time, Um baita time, não perdeu em casa ainda, mas vai pegar um dos melhores visitantes do campeonato também, que é o Cruzeiro. Edu, não colocando a responsabilidade em cima disso, mas o Vidalba, por exemplo, que domina aquele lado esquerdo, o Cruzeiro acabou sofrendo os 2 gols por aquele lado. O Paulo Henrique, Eu acho que o Kaique sentiu a falta, o Fabrício Bruno também, e não dá para responsabilizar o Jonathan Jesus, que tem tido poucos minutos, porque Vidalba e Fabrício Bruno simplesmente não abrem brecha. E se não der para o Sinisterra aí, o Cruzeiro tem outros jogadores no banco com capacidade de entrarem e mudar o jogo. Vamos com mais do Cruzeiro, Rubem Júnior? Pois é, Cirilo, confirmando 6h54. O Cruzeiro não só pensando no Flamengo, mas também no domingo. A Nação Azul que vai lotar mais uma vez, apesar do horário ingrato, 8h30 da noite do domingão. O jogo contra o Sport, a promoção em preço único, R$30. A última parcial estava na casa dos 20 mil vendidos, mas a expectativa é para que amanhã, na nova parcial, o Cruzeiro já possa ter passado dos 30 mil. O Cruzeiro, Cirilo, que parabenizou, e a gente também deixa aqui as nossas felicitações ao goleiro Fábio, hoje brilhando no Fluminense, completando 45 anos. Cara que tem 953 jogos pelo Cruzeiro oficiais, 23 amistosos, números espetaculares, títulos espetaculares. O Fábio com 2 campeonatos brasileiros, 2 Copas do Brasil, vários campeonatos estaduais, identificação com o torcedor. Parabéns pro Fábio, 45 anos, JVC. É isso, grande carreira, um dos grandes nomes da posição na história do futebol brasileiro, o Fábio, e tá melhorando a cada temporada incrivelmente.